Olá, o meu nome é Carlos Antônio Ragazzo e sou professor de pintura tradicional japonesa em papel de sumie e sou artista digital. Eu gostaria de falar um pouco sobre angiopatia amiloide cerebral e Alzheimer, duas doenças degenerativas, mas mais particularmente sobre perspectivas que eu discordo frontalmente com relação aos cuidados com as pessoas e considerações com relação ao estado interno da pessoa. O que eu percebo, como eu tenho uma parente próxima acometida de angiopatia amiloide cerebral e com já um sério comprometimento cognitivo, entre aspas, eu acredito que na verdade o maior comprometimento é da comunicação. Tenho minhas reservas com relação a conclusões referentes ao estado interno dessa pessoa. Na minha hipótese e dentro dos limites da minha convivência com essa pessoa, ela está mais lúcida que as pessoas ao redor supõem. E eu acredito que, pelo que eu estou vendo em relação a muitas páginas que tenho visitado e pessoas com quem eu tenho conversado, há um certo consenso em tratamento, balizado também em laudos médicos, enfim, e de que a pessoa está em um estado evidentemente degenerativo e portanto irrecuperável. Não discordo desse aspecto porque afinal de contas até hoje não se conseguiu deter o avanço de doenças como essa. O que eu venho percebendo, e a crítica minha é outra, é uma necessidade também por questões nossas, né, que estamos fora da doença, de infantilizar as pessoas. Acho que há uma certa confusão entre afeto, entre um cuidado afetuoso e uma necessidade de tratar a pessoa como se fosse um brinquedo. Sinto, parece um exagero, mas como se fosse uma criança mesmo. O fato, e é assim que eu enxergo e gostaria de pontuar, e o argumento principal meu é esse: nós não temos acesso ao interior da pessoa, nós não sabemos qual é o nível de lucidez da pessoa, principalmente quando essa pessoa está incomunicável, quero dizer, quando ela não consegue expressar fala e vontades e de uma maneira mais direta ou mais objetiva. Evidentemente, como são doenças degenerativas, há algum comprometimento e em crescendo do estado de percepção da pessoa e particularmente do estado de percepção da pessoa com relação àquilo que está dentro dela, ou seja, os processos mentais, os processos físicos, particularmente na angiopatia, quando isso é acrescentado com um derrame, por exemplo. Ainda assim permanece a minha crítica. Eu gostaria que as pessoas que têm proximidade com pessoas acometidas de doenças degenerativas considerassem com atenção o que eu estou dizendo. A nossa necessidade, por questões todas, eu não sei qual é o pressuposto que leva a gente a considerar aquela pessoa como uma pessoa de total falta de acesso, de total falta de compreensão. Eu sou totalmente contra qualquer movimento de infantilização, portanto de estupidificação das pessoas que sofrem de doenças degenerativas. É péssimo para a pessoa. Gostaria de chamar a atenção também para todas as pessoas que têm algum parentesco com outras pessoas acometidas dessas doenças, angiopatia, amiloide cerebral e o Alzheimer, para que elas atentem ao fato de que é muito confortável para quem está fora. Eu sei que é extremamente difícil conviver e tratar e cuidar de pessoas assim, mas é confortável no sentido de que nós nos despimos completamente da necessidade de criar didáticas, metodologias que dê acesso à pessoa.
A pessoa que está acometida de uma doença degenerativa não é despida totalmente de sua história, nem de sua memória, nem de sua coordenação simbólica, da sua coordenação mental. Nós, é muita presunção de quem está fora do contexto da doença, ou seja, quem cuida do doente, imaginar que aquela pessoa é uma pessoa estúpida e tem que ser tratada como uma criancinha. Eu gostaria de sugerir que todas as pessoas se colocassem no lugar dela. Se nós estivéssemos com a doença, como a gente gostaria de ser tratado? É doloroso, perdão, perceber uma certa tendência geral. Entendo a dificuldade, até um certo ponto, dentro dos limites da minha compreensão. Mas eu acredito, e pelo que eu estou entendendo, muitas das reações violentas dessas pessoas advêm do fato de elas estarem sendo seguidamente negadas em seu contexto interno. A história dela sumiu, a seriedade dela sumiu, a maturidade dela ser uma pessoa de idade mais avançada sumiu, por considerações nossas e não dela. É uma presunção muito grande. Então nos falta, creio, conversar sobre metodologias de acesso. Deve existir várias e eu estou desinformado. Mas estou perturbadíssimo, porque converso com pessoas aqui e ali, a tendência parece que é sempre a mesma. Nos acomodarmos a uma visão da pessoa, termos uma primeira impressão do que a pessoa quer, a gente fica tentando adivinhar, o que não é um erro, tentar adivinhar o que a pessoa quer. Mas nós somos muito presunçosos, de imediato nós concluímos que a pessoa está assim ou está assado, está com dor ou está querendo isso ou aquilo. É tentativa e erro, permanentemente. E há aspectos muito delicados, como, por exemplo, o comprometimento de pessoas que têm essas doenças degenerativas com a percepção do tempo imediato, ou do espaço da memória de curto prazo. Há uma certa indisposição, substituída pela infantilização, uma indisposição de chamar a pessoa o tempo todo ao momento, esclarecer quem é que está do lado dela, se é uma cuidadora, se é um ente da família, o dia, o horário, o que é que está acontecendo. Nós não temos ideia, na verdade, da memória de curto prazo. E, portanto, a resposta da pessoa associada a essa memória de curto prazo. A pessoa pode ou não lembrar do que está acontecendo no instante seguinte. Portanto, eu sugiro que as pessoas atentem a isso e, primeiro, sempre chame a pessoa pelo nome. Diminutivos que nunca foram usados na vida da pessoa é absurdo para mim. Não tem carga afetiva nenhuma. O nome da pessoa tem uma história afetiva. Portanto, o nome da pessoa, repetido insistentemente durante o dia, apela à identidade que ela construiu durante a vida inteira. Há muita raiz afetiva no nome da pessoa. Substituir o nome por um tratamento infantilizado, mas como? Que memória afetiva esse tipo de tratamento pode resgatar a pessoa? Portanto, parece que nós alimentamos na pessoa, no interior da pessoa, uma rede de conexão simbólica que não tem nenhuma profundidade afetiva. Ao invés de tentar resgatar a história, não é fazer a pessoa lembrar. A pessoa pode esquecer no momento seguinte, mas é tentar conhecer a pessoa, quem convive, se são parentes, evidentemente. Os parentes sabem do que os pacientes acometidos de doenças degenerativas, quais as melhores memórias que ele tem. É apelar para essas memórias o tempo todo. Insistentemente, situar a pessoa na história. Hoje é quinta, hoje é sexta, hoje é 8 da manhã, é 5 da tarde. Ser objetivos com relação à linguagem. E insistentemente objetivos. 1 vez, 2, 10, 100 vezes. Porque assim a pessoa se pauta. A história da pessoa se reconstrói, mesmo que ela seja desfeita no momento seguinte. Agora, essa pressuposição de que a pessoa não tem mais entendimento algum é muito ruim, é danoso. É danoso, é uma pressuposição, é muita presunção. Evidentemente eu sei da dor que as pessoas que têm parentes e que cuidam de pessoas acometidas de doenças degenerativas passam, entendo isso.
Mas, novamente, a minha crítica é outra, a situação é outra. A minha crítica é exatamente essa necessidade compulsiva. Primeiro que nós temos, às vezes, nem ler sobre as doenças degenerativas e os quadros possíveis. Depois, não mantemos um contato mais crítico com outras pessoas que têm parentes acometidos dessa doença. Não é possível